Todo vídeo que sai da seleção brasileira aqui, eu vejo comentários de que a seleção brasileira hoje é uma seleção de empresários, que ninguém mais liga pra seleção brasileira e que nós não vamos ganhar nada nunca mais. E tá cada dia mais difícil discordar das pessoas que estão dizendo isso. Ontem a seleção brasileira empatou com a Colômbia. E a verdade é que a gente se classificou na Copa América, em segundo lugar, num grupo formado por Paraguai, Costa Rica, Colômbia e obviamente Brasil. A gente tá nessa situação não é por falta de jogadores com talentos, é por falta de jogador com personalidade, é por falta de um comandante que realmente saiba montar um time na seleção brasileira. O nosso treinador hoje, com todo o respeito que é a pessoa Dorival Júnior, que parece ser uma pessoa maravilhosa, é um treinador covarde, sem capacidade para comandar uma seleção brasileira que chegou ao comando daquilo que é uma paixão nacional, a camisa mais pesada do planeta, a seleção pentacampeã do mundo, a única pentacampeã do mundo, com o rótulo de ser um treinador que sabe fazer o arroz com feijão. E mais do que isso, ele mesmo não gosta desse rótulo. Mas a verdade, Dorival, é que até o arroz com feijão na seleção brasileira você não sabe fazer direito. Eu vou falar com vocês hoje sobre os problemas da seleção brasileira, o que é que o Dorival tá fazendo de errado e por que quem não torce pra seleção mais, quem desistiu da seleção brasileira, tem mais razão do que eu e você que ainda continua acreditando. Mas antes, se você não é um inscrito no nosso canal, quero te pedir uma gentileza. Se inscreve aqui agora para você apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Se você não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Futflix e aqui todos os dias a gente traz para vocês as principais histórias, curiosidades e notícias de futebol para você ficar ligado em tudo que acontece no mundo da bola. E olha, quero lembrar para você também que esse vídeo aqui é patrocinado pela 1xBet, o melhor lugar para você fazer os seus palpites esportivos. Na 1xBet você encontra as melhores odds do mercado. Ao você se cadastrar e claro, fazer o seu primeiro depósito, você ganha um bônus de 100%. É isso mesmo que você tá ouvindo, tá? Então você corre lá na 1xBet agora, faz o seu cadastro, assim você deposita e ganha 100% do valor que você depositar utilizando o nosso cupom FUTFLIX1x. Eu vou deixar pra vocês um link aqui ó, no primeiro comentário fixado. Entra lá, tenho certeza que você vai curtir. Dá pra você inclusive fazer o seu palpite no próximo jogo da seleção brasileira. Pois é, o Brasil que vai enfrentar o Uruguai nas quartas de final da Copa América. Já tem o seu palpite? Corre lá na 1xBet e deixa lá agora. Lembrando que você tem que ter mais de 18 anos e apostar com responsabilidade, beleza? Olha, eu fiz uma lista colocando todos os problemas da seleção brasileira. Primeiro a gente pode falar individualmente, depois comparar até o coletivo e falar do nosso treinador e até da CBF. Mas eu quero começar comparando com vocês. É óbvio que se você tem rede social, você já viu os memes que estão surgindo por aí. O Brasil empatou com uma seleção, mais do que empatar, né? O Brasil ganhou da Colômbia, mas o Brasil foi pressionado a maior parte do tempo. Ah, mas teve um pênalti no Vinícius Júnior. Pois é, teve um pênalti no Vinícius Júnior não assinalado e ainda assim a Colômbia jogou melhor do que o Brasil. Mas compara, o meio-campo da Colômbia é formado hoje pelo Richard Rios, que é reserva no Palmeiras, pelo John Arias, que joga em outra posição no Fluminense, que é a lanterna do Campeonato Brasileiro, e pelo James Rodrigues, que nem joga no São Paulo. Pois é, meus amigos, esses caras formaram o meio de campo na seleção da Colômbia que pressionou o Brasil o tempo inteiro, que enfim infernizou a defesa brasileira, que pressionou, que criou chances, que a bola parada era um pesadelo para a seleção. E aí você tem na seleção brasileira um meio-campo formado por jogadores da Premier League, mal formado, diga-se de passagem. E não venha você dizer pra mim, nossa, como os jogadores da Colômbia são melhores. Não são. Qualquer um na Colômbia trocaria, por exemplo, o Luiz Dias pelo Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior é muito melhor. Imagina o Vinícius, pega o Vinícius Júnior e coloca ele pra jogar no lugar do Luiz Dias na Colômbia. Meu Deus do céu, ele faria um pandemônio, meu irmão. Jogaria muito. Pega aí, você coloca o Bruno Guimarães pra jogar no meio campo da Colômbia. Seria um pesadelo. Pega o Paquetá pra jogar no meio campo da Colômbia. Jogaria muito. Aí você fala, pô, então o problema não é individualmente. Pois é, não é. Mas a gente tem problemas individuais e temos que colocar o dedo na ferida. Primeiro a gente pode falar, pra começar pelo goleiro. A gente tem um goleiro sem confiança. O Alisson não tem confiança pra jogar na seleção brasileira. Olha, eu até defendi o Alisson aqui em muitos momentos. Mas você vê ontem a quantidade de erros do Alisson. Teve um lance ali que a defesa faz toda uma
uma atrapalhada, a bola ali o Alisson erra, sobra no Luiz Dias, que bate em cima dele, uma coisa que a gente olha e fala assim, pô, esse cara não pode ser goleiro da seleção brasileira mais, não pode, porque assim, não é um cara que entrou agora, se fosse o Bento, tá tudo bem, ele errou, mas vamos esperar, mas não é o Alisson é aquele que todo mundo reclama lá de 2018, que todo mundo reclama desde quando ele entrou na seleção brasileira, você lembra quando o Dunga barrou o Jefferson, colocou o Alisson e todo mundo, o Alisson, sei não, hein, esse cara só é bonito, não é tão bom assim. E ele provou que ele é bom, na Roma ele jogou muito, no Liverpool ele joga muito, mas na seleção brasileira não dá. Ninguém aguenta mais, porque o Alisson não passa tranquilidade. E se ele não passa tranquilidade pra você, pra mim, que estamos no sofá assistindo, imagina pro zagueiro, que o zagueiro fica pensando o tempo inteiro, se passar, sei não, hein, se eu deixar chutar, sei não, hein. E olha que nossos zagueiros nem estão jogando tudo isso. Das laterais, eu não quero nem comentar individualmente, porque é ridículo. O Danilo na seleção brasileira realmente deve muito, porque a gente espera um lateral que avance, principalmente contra as seleções medíocres, como Costa Rica, como Estados Unidos, contra o Paraguai, e o Danilo não faz isso. O Danilo é um zagueiro. E a gente tem pela esquerda o Wendel, que por incrível que pareça, é um dos melhores laterais que jogou nos últimos tempos na seleção brasileira. O Wendel. Quando ele foi convocado, os torcedores do Porto, o clube que ele joga, falaram, oi? O oi? É isso. E o Wendel hoje é um dos melhores que a gente teve, e não é porque ele tá bem não, tá? Não é porque ele tá bem não. É porque não tem outra opção. Não tem outra opção, o Guilherme Arana entrou na seleção brasileira e foi irreconhecível. Parece que o Galo falou, tudo bem, pode levar o Arana, mas a bola vai ficar, tá bom? Porque o Arana foi muito mal na seleção brasileira. Agora a gente tem que falar do meio campo. Cara, não tem como você olhar e não falar que são jogadores de primeiríssimo nível. O João Gomes joga muita bola no Wolverhampton, mas ele não é jogador pra ser da seleção brasileira, pelo menos enquanto a gente tem outros caras com muito mais qualidade pra fazer o que o João Gomes não consegue, que é jogar com a bola. O João Gomes é um cão de caça, um pitbull, um marcador feroz. Mas na seleção brasileira a gente tem outros caras que fazem esse trabalho com mais qualidade. A gente tem um Bruno Guimarães, que na Premier League é um leão, na seleção brasileira ele é um gatinho. A gente tem um Paquetá, que o City quer ele pelo que ele joga na Premier League, mas pela seleção brasileira nem o Ibis quer o Paquetá. O jogo que o Paquetá fez ontem é uma coisa pavorosa, pavorosa. É claro que o Paquetá tem uma outra preocupação na cabeça dele, que é se ele vai continuar sendo jogador de futebol profissional. E aqui já tem uma pedrada, porque é que o Dorival Júnior coloca pra jogar um cara nessa situação, que até agora não entregou na seleção brasileira. Dorival não tem condições de colocar o Paquetá pra jogar. Ah não, mas olha, o jogador... esse outro aqui, o do lado pra você, Dorival. Sabe, não dá, pô. Aí beleza, a gente tem uma situação dessa. A gente tem um meio campo formado por Bruno Guimarães, por Paquetá e também, é claro, pelo João Gomes, que não é pra estar jogando. Olha, você já viu o Douglas Luiz jogar no Aston Villa? Ele agora foi pra Juventus, já viu? Ele é muito melhor do que o João Gomes, porque além dele fazer o trabalho sem a bola, marcando, um cara que ocupa o meio campo com a bola, é outro patamar. Todo respeito ao João Gomes, é um bom jogador, mas não pra seleção brasileira. Se não tivesse outro, ok, mas a gente tem o Douglas Luiz, que joga muito mais com bola. Tem o André, que tá machucado. Cara, hoje pra ter o João Gomes, é melhor ter o Casemiro na seleção. Você fala, mas o Casemiro fez uma temporada horrível. Mas eu prefiro ele que o João Gomes, porque com a bola ele consegue jogar. O João Gomes tem muita dificuldade com a bola. Aí você tem um Bruno Guimarães que é um frouxo na seleção brasileira, um molenga na seleção brasileira, bate nele, encosta nele, ele cai, faz tudo errado. Um Paquetá que ele não sabe se é jogador de futebol ou se ele é só o que mete a dancinha, porque o que ele tá fazendo é a gente dançar de ódio. Pelo amor de Deus, o Paquetá vai muito mal na seleção brasileira, cara. O Paquetá é um cara que gosta de jogar ocupando o espaço pela esquerda, sabe? Se aproximando de quem tá na esquerda. Olha ele jogando no West Ham. O Paquetá gosta de ocupar aquela faixa do campo da esquerda. Na seleção ele nem pisa ali, cara. Ele joga completamente diferente e tá tudo bem. O Arias joga pela esquerda no Fluminense, né? Joga na ponta, mais pela direita também, né? O Arias, mas na seleção ele joga no meio e tá tudo bem. O Paquetá pode se adaptar a jogar em outros lugares. Copa do Mundo ele foi segundo volante. Mas se você tem um jogador que ele tá jogando muito, porque ele gosta de ocupar aquele espaço na esquerda ali, mais pro meio da esquerda, por que é que você não deixa esse cara encostar no Vinícius Júnior pra tabelar, pra fazer uma jogada? Não, ele joga completamente diferente. Você tem uma seleção brasileira onde no ataque você tem como referência o Rodrigo. Se o Rodrigo fosse atacante, camisa 9, referência no Real Madrid, falso 9, seja lá que caceta for,
ele não era convocado para a seleção brasileira. O Rodrigo é o único jogador que a gente fala na seleção, olha e fala, pô, ele pode fazer a 7, pode fazer a 11, né, nas duas pontas ali, pode fazer o camisa 10, né, armar o time, e pode também jogar como camisa 9 ali, né, como falso 9. Pois é, o Rodrigo pode, mas ele só joga bem mesmo na 7, na esquerda. Essa é a verdade, que hoje a gente tem o Vinícius Júnior, que eu já vou falar do Vini Júnior, mas o Rodrigo não tem a menor condição de ser o cara de referência da seleção brasileira. Em algum momento do jogo ele pode passar por ali, assim como o Vini passa, como o Rafinha passa, tá tudo bem ele se tornar a referência ali em algum momento do jogo, mas desde o começo você tem o Rodrigo que não pode jogar ali, o Rodrigo como referência não seria convocado. Aí o Dorival me convoca o Endrick e não deixa o moleque jogar. Aí eu tô protegendo o Endrick. Protege teu filho, meu irmão. O Endrick tá ali pra jogar bola. Ele tem 17 anos, é bicampeão brasileiro, jogador do Real Madrid. Que caceta, você convoca o cara pra não jogar? Se é pra proteger, deixava ele no clube então. Ah, não vou levar que tá muito novo. Agora leva o moleque pra pôr ele 5 minutos? Mas tem mais, agora eu quero falar do Vinícius Júnior. Um dos melhores jogadores do mundo, talvez esse ano vá ganhar o prêmio de melhor jogador do mundo. O Vinícius Júnior na seleção brasileira é irreconhecível. O Vinícius Júnior na seleção brasileira é egoísta, é egocêntrico, ele quer decidir tudo sozinho. Primeiro porque a seleção não tem comando, porque se ele faz no Real Madrid o que ele tem feito na seleção brasileira, quer pegar a bola, não tocar, quer pegar a bola e priorizar o tempo inteiro a jogada individual, quer driblar o jogador e parar pra esperar, driblar o jogador de novo, driblar pra trás, pegar a bola e só pensar no jogo dele, só pensar na atuação dele e não no coletivo, não buscar a vitória pela equipe, não jogar pelo Brasil, mas jogar no Brasil, que é o que ele tá fazendo. Se ele faz isso no Real Madrid, o Ancelotti arranca o couro dele. O Ancelotti coloca ele uns 5 jogos seguidos no banco, porque isso não existe, meu irmão. Só que a seleção não tem comando. O Vinícius Júnior faz o que ele faz e quando ele sai do jogo, sabe o que acontece? Tapinha nas costas do Vinícius Júnior. Ai, mas olha, já ele vai se adaptar na seleção. Vai se adaptar como, meu irmão? Ele é egoísta na seleção brasileira. Desde que ele assumiu esse papel de protagonista, que ele voltou pra seleção, olha o Vinícius Júnior jogando, ele joga pra ele não joga pro time. Quantos passes você viu aquele do Vinícius Júnior de 3 dedos que ele dá no Real Madrid pra quem tá na área? Ah, não tem ninguém na área? É verdade, porque o Dorival é um burro, tá? O Dorival é burro, por isso que não tem ninguém na área. Porque tem o Endrick, tem o Evanilson, que esse cara foi convocado pra quê? Pra que o Evanilson foi convocado? Pra que ele foi convocado se ele não joga? Ninguém nem sabe que ele tá na seleção brasileira. Oi, se ele passar agora lá na arquibancada, ninguém pede um autógrafo, pô. Ninguém pede um autógrafo. Se ele sai do jogo e entra na arquibancada, ninguém pede um autógrafo. Mas o pessoal fala, massagista, ó, arruma a camisa do Vini pra mim. É o que falam pra ele, pô. Porque o cara foi pra seleção pra não jogar. Dorival é burro, irmão. Leva um cara de área e o cara não entra. Põe o Rodrigo. E o Vinícius Júnior, egoísta, egoísta. E cara, enquanto a gente tiver jogador egoísta que não resolve na seleção brasileira, olha, se você tem um egoísta igual o Mbappé, que lá na França é egoísta, já deu pau na França na Eurocopa passada, vocês lembram? Foi entre o Mbappé, aí teve a mãe do Pogba, o cacete a quatro, deu um rolo do cacete, porque eles são egoístas. O Mbappé é egoísta, só que ele pega a bola e resolve. Ele pega a bola e levou a França para uma final de Copa do Mundo e quase ganha lá em 2022 no Catar. Um egoísta que resolve. O Vinícius Júnior é o egoísta que não resolve na seleção brasileira. Gosto do Vini, amo o Vini, vivo elogiando o Vini aqui. Só vir aqui no canal e pesquisar Vini Júnior. Tem 20 vídeos meu elogiando o Vinícius Júnior. Para mim, hoje o melhor jogador do mundo pelo Real Madrid. Pela seleção brasileira, Vini, você é decepcionante, egoísta e não é um jogador que mereça estar na seleção. Pelo seu desempenho na seleção brasileira, você não jogaria em lugar nenhum do mundo. Péssimo, péssimo. Qualquer jogador hoje do Campeonato Brasileiro jogaria mais do que você na seleção brasileira. Jogador da sua função, claro, e brasileiro. Péssimo. Eu acho que hoje o Wesley do Corinthians jogaria mais que Vinícius Júnior na seleção brasileira por conta do egoísmo do Vini. E olha que o Wesley é criticado por isso no Corinthians, hein? Agora é claro que eu não posso deixar de falar do Dorival. Mais um pouco. O Dorival Júnior é uma vergonha na seleção brasileira por tudo que ele tem feito. Primeiro que ele não devia estar lá. Todo mundo já sabe disso, cara. Eu não sei que surto coletivo foi esse que imaginou que o Dorival era um baita nome pra seleção. Talvez ele tenha aparecido como um baita nome porque a gente viu o quanto de treinadores mais ou menos acabaram assumindo cargos nos seus países e levaram as suas seleções para, enfim, para um bom nível na Copa do Mundo, acabaram conseguindo montar bons times e aí começou a surgir aquela ladainha de, ah não, pra seleção só um treinador fazer o básico já dá. Não dá, caceta! Não dá, não dá. O Tite, que fazia um bom trabalho, não conseguia entregar mais na seleção brasileira porque os nossos técnicos têm um problema, cara. O problema dos nossos técnicos é não pensar o jogo coletivo, é pensar que a individualidade vai resolver no ataque.
É isso, irmão. Tu pega o Dorival Júnior e você vê só, a reclamação antes do jogo de estreia contra a Costa Rica, a informação dada nos bastidores é que o Dorival trabalhou a parte defensiva da seleção, porque na cabeça do Dorival, ofensivamente, nossos jogadores iam resolver. Esse é o pensamento de 1970, meu irmão. Em que se pensava, não, vamos defender aqui que com um monte de camisa 10 a seleção brasileira vai brilhar lá na frente, e brilhava, mas é porque a gente tá falando de outros jogadores, né, meu irmão? A gente tá falando de uma década de ouro da seleção brasileira. Agora, quando a gente tá pensando aqui no futebol de hoje, onde é físico, é contato, nossos jogadores são bons, são melhores que os outros, mas não são brilhantes, irmão. A gente não tem mais um mago fazendo coisas absurdas com a bola. É um jogo coletivo, o Paquetá vai entregar um pouco, o Bruno Guimarães um pouco, o Douglas Luiz pode entregar um pouco se ele jogar, né, Dorival? Aí você vai ter o Vini, o Rodrigo, cada um entregando coletivamente. Mas o nosso treinador pensa que não, deixa eu defender aqui da poderosíssima Costa Rica, né, vamos arrumar a defesa, lá na frente o jogo vai fluir. Vai fluir como o Dorival Júnior? O Vinícius pega a bola e não sabe quem é que vai estar, onde é que vai estar. O Rodrigo não é um cara de referência. O Rafinha tem apanhado da bola na seleção brasileira, é verdade. Gosto do Rafinha, mas o Rafinha não tem entregado muito. Ah, mas ele fez um gol de falta. E continuou jogando mal. Gosto do Rafinha, mas tá faltando entregar na seleção brasileira. Precisa entregar mais, porque o jogo coletivo é fraco. Por que é que a gente tem que jogar sempre de um jeito, espelhando o adversário, olhando pra fora? Por que a gente não pode jogar do jeito da seleção brasileira? Por que não pode ter 4 homens no meio campo? Por que não pode ter Douglas Luiz, não pode ter Paquetá, não pode ter Bruno Guimarães, de repente também o Andreas Pereira no meio campo? E aí você abre o Vini na esquerda, dá liberdade pra ele fechar pro centro e o Rodrigo jogar com 2 atacantes de repente de velocidade, como no Real Madrid. Ou não, vamos colocar o Endrick como referência. Vini, você não tá bem esse jogo, o Rodrigo vai jogar pela esquerda e você vai esperar. Não tem um treinador que tenha o papou na mesa e fala, Vini, você não vai jogar, você tá mal. Rodrigo, joga pela esquerda, quero ver, você não rende ali? Joga ali, sabe? Cadê esse treinador pra ter essa coragem, cara? É ridículo. A CBF é ridícula por ter contratado o Dorival Júnior, um treinador que não pode entregar nada. Depois da Copa do Mundo, a seleção brasileira virou piada. A gente chegou pra Copa de 2022 como uma das 3 favoritas ao título, tá? Era França, Brasil, e já não me lembro a outra seleção, mas enfim, França e Brasil estavam postulantes ao título. A Argentina chegou sem ser favorita para ganhar a Copa do Mundo e levou a Copa, porque jogou, melhorou, cresceu durante a competição com o Scaloni, um treinador que nem era renomado nem nada, mas mostrou coragem, tirava, mudou o time, olha, você não vai mais jogar, troca aqui. Durante a competição ele foi trocando, foi mudando. E na seleção brasileira a gente tinha o Tite irredutível, jogando do jeito que ele queria jogar, como ele jogou sempre e pronto. E agora a gente tem na seleção um treinador muito pior que o Tite, que eu gosto, tá? Acho o Tite um bom treinador, apesar de não ter feito boas Copas do Mundo. Mas o Dorival não dá, não gosto, cara. Ah, mas ele ganhou a Libertadores com o Flamengo. Você sabe o que eu vou dizer aqui, aquela palavra começa com F, né? Pois é, então vou responder só F pra você saber. Ele ganhou a Libertadores com o Flamengo. F. Ele ganhou a Copa do Brasil com o Flamengo. F. Ah, mas ele ganhou a Copa do Brasil com o São Paulo. F. É um treinador mediano pra ruim. E pronto, cara. Viveu um bom momento, teve os seus títulos. E fora isso, ele ganhou mais uma Copa do Brasil com o Santos. E só. Só, irmão. O cara chegou na seleção brasileira porque o momento dele era apontado como um bom momento do Dorival Júnior. Mas o bom momento do Dorival Júnior é que ele saiu do Flamengo demitido porque a diretoria achou que ele não era um treinador bom o suficiente, que não poderia entregar mais. Nossa, injustiça com o Dorival. Pode ser. É um treinador que ganhou a Copa do Brasil com o São Paulo? Verdade. Mas é um treinador também que não conseguia fazer o São Paulo jogar no Campeonato Brasileiro. Medíocre. O Dorival é um treinador comum, irmão. É um treinador que era conhecido por chegar pra salvar os clubes do rebaixamento. O Dorival não é um treinador pra seleção brasileira, irmão. A seleção brasileira sempre foi o lugar para estar o melhor treinador brasileiro. Ah, mas a gente não tem o melhor treinador brasileiro. É verdade, o melhor é o Tite, que ficou lá 6 anos e não fez um bom trabalho. Então vamos chamar um estrangeiro, porque o Dorival não é o cara pra estar lá. O Dorival não é um treinador pra seleção brasileira. Isso aqui eu tô falando aqui agora no canal e pode me cobrar pra sempre. O Dorival não vai fazer um bom trabalho na seleção, porque ele não é um bom treinador, irmão. Não é um bom treinador. A seleção tá na Copa América e o futebol é ridículo. É ridículo. De um jogo pro outro, o Brasil não evolui nada. Pelo contrário, cada vez a gente vê menos jogada, cada vez a gente vê uma seleção mais dependente de individualidade que não vai aparecer, irmão. O Vinícius Júnior vai tentar 10 jogadas e ele vai conseguir uma, porque ele é bom. O Rodrigo vai tentar 10 jogadas, vai conseguir uma, porque ele é bom. Mas não é porque o time tem organização. Se é um time organizado, a gente joga. Como é que pode um meio-campo formado por Morto Rodrigues, por Richard Rios e por John Arias conseguir, meu irmão, amassar a seleção brasileira? Amassar a seleção brasileira.
A gente foi pressionado o tempo inteiro, velho. E o treinador fica assim, ó. Ah, pra merda, Dorival Júnior, sabe? Fraco. A CBF é ridícula, é bizarra. Um presidente que com uma liminar ele cai e levanta na seleção. Essa é a verdade, tá? Edinaldo, com a liminar de um juiz ele sai, com outra liminar ele volta. É uma instituição nojenta, a CBF, e a gente é otário. Você, eu que torço pela seleção, eu sofro por essa merda, essa é a verdade. A gente é otário, irmão. A gente é otário. E eu tô aqui esperando a próxima Copa do Mundo, falando, ai caceta, hein, queria ir assistir lá, eu tava pensando em ir pros Estados Unidos pra ver, vou dar um jeito de ir assistir. Pra quê? Passar vergonha? Ridículo, irmão, ridículo. Essa seleção é ridícula, a começar pelos jogadores bundão, um monte de jogador bundão. Sabe, porque o certo era o jogador se posicionar e falar assim, olha, a gente tem que ter um trabalho sério aqui na seleção brasileira. Assim não dá, falta muito coletivamente. Mas não, o jogador é bundão, ninguém tem coragem de falar. Se tivesse um Romário da vida aí, já tinha escancalhado tudo. Certo? Não tô elogiando o Romário pelo extracampo, por não treinar, nada disso. Eu falo de personalidade, não tem um jogador na seleção com personalidade, tá? O treinador da seleção, fraco. A CBF, ridícula. As nossas chances na Copa América? Chance na bola. O Uruguai não é brilhante também, tá jogando bem, coletivamente é bem treinado pelo Bielsa. E o que pode acontecer é a gente encontrar um Uruguai que ganhe ou perca do Brasil. Futebol é futebol, jogando mal você também pode ganhar. E o Brasil pode até conseguir chegar numa final da Copa América, mas é muito difícil, porque precisa ter sorte contra o Uruguai, sorte na semifinal, sorte na final. Porque futebol o Brasil não tá mostrando. Futebol o Brasil não tá mostrando. É só sorte. Dorival, você é ridículo, covarde, medroso e, desculpa, incapacitado para estar na seleção brasileira. Mas e você? Quero saber a sua opinião. Comenta aqui, quero saber o que você pensa. Desculpa o meu desabafo. Eu esperei para gravar esse vídeo para não falar nada com emoção. E não deu certo, né? Mas comenta aqui, quero saber a sua opinião.